Boa noite a todos. Que a paz de nosso amado Jesus esteja em cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Me foi solicitado refletir com vocês sobre os itens de 1 a 5 do capítulo 9 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Iniciemos refletindo sobre o significado de brandura. Brandura é o sentimento que expressa carinho e ternura. Embora em nossa língua portuguesa possa também ser considerada como falta de severidade, frouxidão ou tibieza. Mas eu proponho que nós fiquemos com o primeiro significado, aquele sentimento que expressa carinho e ternura. Pois era de carinho e ternura que falava Jesus no célebre Sermão do Monte. A base evangélica desse capítulo do nosso Evangelho vem do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos versículos 5, 9, 21 e 22. No versículo 5, disse Jesus: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Nós já compreendemos o que significa brandura, e brando é todo aquele que a possui. Mas a expressão possuirão a terra parece trazer em si uma certa incoerência, posto que o próprio Jesus ensinou que é necessário deixar os bens materiais ou terrenos para conquistar a vida eterna com felicidade e alegria. E ele disse mais, que a felicidade não é deste mundo. Mas nós pensaremos assim se ficarmos presos ao espírito da letra. Possuir a terra aqui tem outro sentido. Porque enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos bens da terra para viver. Apenas o que Jesus nos recomenda é não ligar a estes últimos, os bens da terra, maior importância do que aos bens do céu. Ou seja, priorizarmos a matéria em detrimento do espírito. Vale a pena, então, nós seguirmos o conselho de Emmanuel, que está lá na lição 53 da obra Correio Fraterno, através da pena mediúnica de Chico Xavier, e reconhecer que a Terra é uma escola. E nessa condição viemos aqui para aprender. E sobre esse aspecto, Emmanuel diz: todas as matérias que constituem o patrimônio do educandário, se aproveitadas por nossa alma, então há uma condição adversativa, se aproveitadas por nossa alma,
podem conduzir-nos aos resultados que nos propomos atingir. Não existe, porém, ensinamento gratuito para a comunidade dos aprendizes. Cada aquisição tem o preço que lhe corresponde, disse o mentor de Chico Xavier. Mesmo matriculado nesta escola, chamada Terra, todos os nossos aprendizados terão um preço. Muitas vezes, para aprendermos algo que elevará o nosso espírito, somos obrigados a pagar o preço da dor e do sofrimento. Vejamos alguns exemplos de lições imperecíveis que esse estágio terreno está a nos oferecer. Por exemplo, a provação da riqueza é sedutora, mas cheia de perigos cruéis. E não apenas a riqueza pecuniária do dinheiro, mas a riqueza da inteligência, a riqueza do poder. Ela nos seduz. E se nós não a soubermos usar com sabedoria e prudência, mergulharemos no mar de dificuldades. Enfrentaremos o que Emmanuel chama de perigos cruéis. Outro exemplo, a passagem na pobreza. A passagem na pobreza é simples e enternecedora. Contudo, oferece a tentação permanente ao extremo desespero. Ou seja, a falta de resignação e compreensão daquela pobreza em que se está mergulhado, daquela penúria constante em que tudo falta, especialmente do ponto de vista material. Feliz daquele que passa por uma situação dessa sem a reclamação, sem a blasfêmia. Outro exemplo é o da beleza física. O estágio na beleza física é fascinante. Entretanto, mostra escuros abismos ao coração desavisado. Quantos fazem da sua beleza física uma tirania? Eu poderia citar uma centena de exemplos para que ficasse bem claro para todos, encarnados e desencarnados, que esse estágio deve ser muito bem aproveitado, esse estágio na carne, na matéria, aqui na Terra. Caso contrário, no despertar da grande viagem, quando chegaremos à nossa verdadeira morada, descobriremos desoladamente que a nossa última reencarnação foi perdida. Agora nós podemos nos perguntar: de que valem a injúria e a violência? Tema central desta reflexão. Se elas são frontalmente contrárias à brandura e ao pacifismo. Reflitamos agora sobre injúria. A palavra injúria, que vem do latim injúria, na composição de in mais jus, tem como significados a injustiça, a raiva. No direito, consiste a injúria em atribuir a alguém uma qualidade negativa, que ofenda sua honra, sua dignidade, seu decoro.
É bom lembrar que em nossa legislação penal, em nossa legislação civil, a injúria constitui crime contra a honra da pessoa. E aquele que a comete, o injuriador ou injuriadora, pode receber detenção de 1 a 6 meses, além de pagar uma pesada multa. Mas do ponto de vista espiritual, o que significa a injúria e quais as suas consequências? Emmanuel, no capítulo 20, intitulado Compreensão Sempre, da obra Busca e Acharás, afirma que, quando o agressor lança a palavra de injúria, se fosse previamente informado sobre as consequências de semelhante resolução, de certo se recolheria ao silêncio. Olha que legal essa advertência de Emmanuel. E todo aquele que for dizer uma injúria contra alguém, soubesse antecipadamente quais seriam as consequências dessa bobagem, por certo, não a diria, ficaria em silêncio. A injúria é uma das formas da agressividade. E essa agressividade nasce num coração cheio de ressentimentos, de coisas mal resolvidas, de mágoa, de rancor, de desejo de vingança. Lembremos, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas como desinibir esse coração dessas agressividades e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde? Como vamos fazer isso? Lá no capítulo 15, intitulado Os Agressores e Nós, da obra Rumo Certo, da Lavra Mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, o benfeitor espiritual diz: compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais, reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Importante, hein? Para se perdoar, a operação do perdão é uma operação complicada, mas que vale a pena. E ele prossegue dizendo: se a injúria nos visita ao cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar dele, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. Bem, objetivamente, Emmanuel está falando de empatia. E ele diz mais: à luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Olha que interessante. Aquilo que está nos acontecendo não está nos acontecendo por acaso. É a lei de causa e efeito. Muito provavelmente nós temos uma grande parcela de culpa.
se é muito importante não sermos o injuriador, tão importante é também saber enfrentar a injúria que nos é dirigida de forma cristã. E nessa resposta de Emmanuel, a palavra de ordem é perdão. Sim, perdão. E isso não é fácil nem rápido de acontecer, pois o próprio Emmanuel afirma que exige operações profundas na estrutura da consciência. Relembremos dessa empatia que Emmanuel nos fala, de ir para o lugar do outro que nos injuriou. Mas lembremos também que nós somos irmãos. E nessa condição de irmãos é preciso haver compreensão. Compreensão essa que facilitará o processo mental do perdão. Quando Emmanuel fala dessa parcela de culpa, vale a pena nós recordarmos um trecho da oração que estamos diariamente sempre a fazer, que é o Pai Nosso. Quando nós dizemos perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A reciprocidade. André Luiz, lá no capítulo 33, intitulado Hábitos Infelizes, da obra Sinal Verde, aponta como sendo um desses hábitos o de não saber aguentar injúrias ou críticas. Invariavelmente, quando somos injuriados ou criticados, reagimos de forma, por vezes, violenta. E por falar em violência, lembremos que lá no versículo 9 do capítulo 5 deste Evangelho de Mateus, Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o pacífico em duas dimensões, a do pacifista e a do pacificador. É todo aquele que é contra a violência. Eu creio que no capítulo 70 da obra Palavras de Vida Eterna, capítulo intitulado Pacifica Sempre, nós encontramos um precioso aconselhamento que nos é trazido por Emmanuel, quando ele diz: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Quem de nós não sofreu ou não sofre dores? Quem de nós nunca foi ofendido? Quem de nós nunca ofendeu? E o antídoto oferecido por Emmanuel é a oração. Sim, aquela oração saída do coração em direção a Deus, sem subterfúgios nem segundas intenções. Oração sincera, até porque Deus faz a leitura do coração, Ele escaneia o nosso coração. Agora, que quadros são esses a que se refere o benfeitor espiritual Emmanuel? Quando ele diz pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza,
pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Então a lei de causa e efeito aqui é uma lei de pacificação. Porque nós poderíamos agir de outra forma. Alguém nos feriu, a gente vai lá e fere também. Alguém nos caluniou, a gente vai lá e calunia também. Alguém nos menosprezou, a gente vai lá e menospreza também. Alguém nos irritou, vamos lá e irritamos também. Mas a proposta é diferentemente daquilo que pensamos. É exatamente ao contrário. Porque aquele que é um pacificador e um pacifista, ele vai desculpar o que fere, ele vai servir o que calunia, ele vai entender o que menospreza, e ele vai silenciar diante daquele que irrita. E mais adiante, o próprio Emmanuel dá uma receita oportuna dizendo: violência com violência somam loucura. Violência com violência, violência mais violência igual a loucura. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. E aí eu recordo o querido amigo Nando Cordel. A paz do mundo começa em mim. Um aspecto singular que eu encontrei pesquisando para compor esta reflexão vem de uma situação que envolveu Arthur Joviano. Arthur Joviano era o pai de Rômulo Joviano, que foi o chefe de Chico Xavier lá na Fazenda Modelo. E Arthur Joviano disse em uma mensagem mediúnica, transmitida através de Chico Xavier, e essa mensagem é constante do capítulo 80, intitulado No Trabalho, lá da obra Colheita do Bem. E Arthur Joviano, o espírito Arthur Joviano diz: no trabalho pacífico, a visitação da maldade possui a influência de uma pedra pesada sobre o lago tranquilo. Olha que interessante. O papel da maldade quando se está fazendo um trabalho pacífico é igualzinho quando você pega uma pedra bem pesada e sacode num lago de águas tranquilas. Perturba a superfície, determinando transformações que não conseguimos calcular. Não hesitemos em afiançar e reconhecer que estamos à frente de uma tempestade. Quem trabalha no pacifismo, na pacificação, sempre encontrará essas pedras pesadas, que são capazes de provocar transformações que a gente não tem nem ideia, como diz o Joviano. Lembrar as atitudes de Mahatma Gandhi. Quando perguntaram para ele qual era o caminho da paz, ele disse: a paz é o caminho. E quantas dificuldades Gandhi enfrentou, quantas pedras pesadas foram arremessadas sobre aquele lago tranquilo que ele oferecia através da pacificação. A título de curiosidade, vale lembrar que Arthur Joviano é o mesmo espírito, Neio Lúcio, antigo companheiro de Emmanuel, que está presente na obra 50 anos depois.
mas todo mundo sabe que eu gosto muito da obra mediúnica de Emmanuel. E lá no capítulo 7, intitulado Abençoa e Passa, da obra Atenção, esse benfeitor recomenda: não basta recear a violência, é preciso fazer algo para erradicá-la. Mais adiante ele aconselha: ao invés de criticar, procura o lado melhor das criaturas e das ocorrências, de modo a construíres o bem onde estiveres. Então veja que coisa interessante. Eu não tenho que ficar preocupado e até com medo da violência, principalmente nos tempos atuais. Mas eu preciso fazer algo para erradicá-la. Eu não vou erradicar a violência com outra violência. Eu vou erradicar a violência com a pacificação, sendo um pacificador, sendo um pacifista. E eu posso começar a fazer isso com algo bastante simples, que é evitar a crítica às pessoas e às situações, às circunstâncias, às ocorrências. Procurar extrair de cada uma delas o seu lado melhor, mais positivo. E sempre na boa intenção de fazer o bem. Coloquemos em prática, então, a lição sugerida pelo próprio Chico, na sua obra O Evangelho de Chico Xavier, lá no item 256, quando ele diz: façamos uma campanha contra a violência, a começar de nós mesmos. Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Tenhamos mais paciência dentro de casa, no trânsito, no trato com os familiares. Uma palavra pronunciada em tom pouco mais alto desencadeia vibrações que se propagam. Conversemos sem alterar a voz. Não aposentemos o sorriso. Vivamos descontraídos, apreciando a beleza em torno de nós. Os homens se armam porque os espíritos dos homens andam armados. Ninguém pode nos fazer uma contrariedade que queremos partir para o revide. Então veja, meu amigo, minha amiga, que importante essa recomendação do Chico lá no seu Evangelho, o Evangelho de Chico Xavier. Ao invés de bradar por campanhas externas contra a violência, cobrar da sociedade, do governo, eu preciso começar essa campanha dentro de mim mesmo. Sendo mais paciente, como ele diz, no trânsito, em casa, com os familiares. Sabendo conversar com a moderação e a modulação da voz. Ter sempre um sorriso nos lábios. Andar descontraído. Prestar atenção na beleza desse mundo que nos rodeia. Mas é fato que todo aquele que está armado, e não significa armado exclusivamente o sentido de possuir uma arma, seja ela branca ou de fogo, mas armado no sentido do espírito estar já numa posição de defesa, pronto para reagir. Se nós desarmarmos o nosso espírito, nós começaremos a fazer essa pacificação interior. Porque, do contrário, todas as vezes que nós formos contraditados, recebermos alguma contrariedade, a gente vai querer revidar, sem dúvida alguma. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus.
um grande pacificador. Um forte abraço.